Então, no versículo 1 diz assim, ó: então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: essas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia vos será santo, sábado de descanso, solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer algum trabalho será morto. Aí ele vai falando: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas, no dia de sábado, etc, etc. Meu irmão, então olha para mim bem tranquilo. Nós vamos, sábado passado, eu dei uma cosmovisão do tabernáculo de Moisés, e não deu tempo, para variar, né? Não deu tempo de eu falar o que eu queria falar. Então, como a paraxá de hoje começa com o Shabat, eu quero dar a revelação que eu deixei de falar para você sábado passado. Então, para que você entenda, para que você que está nos visitando, ou você que está acessando a internet hoje, eu vou dar uma repetição assim, relâmpago. Vou até olhar para o relógio aqui, que vai ser relâmpago, e depois eu vou continuar aonde eu gostaria de ter continuado no sábado passado. Vamos lá? Está atento? Grandes revelações. Estão preparados? Amém. Então, vamos lá. Então, há muito tempo nós estamos estudando o tabernáculo, não é? Deus tabernaculando no homem, isso nós já sabemos, não é? E também temos estudado que a pessoa de Yeshua aponta para o tabernáculo, não é? 2 Coríntios 3 Paulo fala que os judeus não messiânicos não podem entender, não podem ainda ver Yeshua no tabernáculo, Yeshua na Torá, porque o véu está sobre eles, mas esse véu está sendo tirado, não é? Então, por isso que já há o movimento judaico messiânico, já somos mais de 300 congregações no mundo oficializadas. Então, agora Israel começando a ser salvo através dos judeus messiânicos. Não vamos falar sobre isso, não. Tabernáculo, falando sobre crescimento espiritual, eu já falei isso várias vezes, não é? Vou dar uma pincelada. Falando também sobre uma correlação de um reino shabático e o milênio, nós ainda não falamos. Então, a grande revelação que nós tivemos, né, que eu tive, melhor dizendo, você não vai achar isso aqui em livro nenhum, a não ser que o Espírito Santo falou a mesma coisa para outra pessoa. Então, você vai pegar em primeira mão. Eu tive uma revelação, presta atenção, que tudo é uma escolha. Deus escolhe. Não pensa você que Deus é Deus do acaso, porque não é. Deus é o Deus do propósito. Ele tem uma escolha, e você escolha dele, porque João 15:12 fala: não foste vós que escolheste a ele, ele vos escolheu a vós. É um mistério, irmão. É um mistério. Não estou defendendo a predestinação que é pregada em algumas igrejas históricas. Não. Essa predestinação, para mim, eu não creio nela, que predestinou e agora eu posso fazer o que quer que eu estou salvo. Não creio nisso, não. Mas na presciência de Deus, Ele saberia que eu daria o meu sim a Ele, entende? Mas Ele me escolheu. Esse é um segredo. Deus escolhe, Deus seleciona. Lembra, todas as palavras de Yeshua, peixe bom, peixe ruim, a virgem prudente, a virgem nécia, é sempre mostrando escolha. O mais importante não é a escolha de Deus, o mais importante é o seu sim à escolha de Deus. É isso que a igreja tem que entender. Então, você vai prestar bem atenção que havia, não é? Que no tabernáculo total, o tabernáculo, resumindo, foi a primeira palavra do Rocha Mateus, quando ele falou aqui, que Deus quer habitar Betorrem dentro de nós, está certo? Não é no meio de nós, é dentro de nós, dentro do nosso espírito. Então, essa é a mensagem final. Eu vou fazer um arremate em primeira mão e vou mostrar aquelas 21 razões pelas quais eu fui catalogando porque celebro o Shabat. Também nunca vi isso em livro nenhum, nunca vi isso, não é? Eu já estou em 30, mas hoje vou mostrar 21 razões por que eu celebro o Shabat. E eu tive uma revelação. Eu já sabia que apontava para o milênio, mas eu não sabia que eram características do milênio, ou seja, tudo que o Shabat se faz vai acontecer no milênio. E vocês vão ver daqui a pouco, se der tempo. Então, vamos falar dessa cosmovisão. Deus escolhe, né, a nossa galáxia. Vamos lá escolher a nossa galáxia. Vamos ver aqui, a nossa galáxia aqui, é a Via Láctea, é a nossa galáxia. Então, Deus escolhe essa galáxia. Há milhões de galáxias e Deus escolhe a Via Láctea.
É a nossa galáxia, é um pouquinho da nossa casa nesse universo. Quando Deus cria em Gênesis 1:2, Deus criou os céus e a terra. Então Ele cria todas as galáxias, os céus, todo tipo de estrela, e Ele cria um planeta. Ele escolhe, olha, no primeiro versículo Ele já escolhe um planeta chamado Terra, mas esse planeta Terra era igual Marte, era igual Vênus, não é? Era igual a tudo. Esse planeta, olha só, esse planeta Terra, que está aqui, está vendo? No meio dos outros planetas, Deus escolhe a Terra, já no versículo 1, mas a Terra era inóspita, diga comigo, era tohu vavohu, em hebraico era, eles traduziram aí erradamente, sem forma e vazia, mas não tem sentido isso, toda coisa tem forma, né? Uma terra sem forma, não existe isso. Então ele já criou a terra, no versículo 1, e no versículo 2 ele diz que essa terra era um planetinha, como outro, Vênus, Marte, Júpiter, não tinha nada. Por que não tinha nada? Porque lá era inóspito, era inabitada, era desorganizada. E aí Deus começa um trabalho com o planeta Terra, dizendo, haja luz. Ele disse, haja luz, não foi para Marte, não foi para Vênus, foi para a Terra, senão Marte teria vida, Vênus teria vida, Júpiter teria vida. Não, ele estava para a Terra. Ele fala, haja luz, e começa a tirar o vohu vavohu, ou seja, a desorganização, o estado de caos, ele começa a organizar. Então ele escolhe, escolhe uma galáxia, escolhe um planeta, e ele trabalha nesse planeta que é a sua casa, diga, a minha casa. E essa luz não é a luz do sol, porque a luz do sol só é criada no 4º dia, eu estou aqui no 1º dia. Então essa luz é ele mesmo. Essa luz vem da raiz hebraico fogo, fogo que cria, energia que cria, é uma lei natural, é uma física, cheio de química, de reações químicas, é isso que ele cria, esse poder criador vem dele, tá certo? E aí ele escolhe a terra, e dentro da terra ele escolhe um pontinho, está vendo esse pontinho? Esse pontinho eu vou ampliar aqui, ó, é o Estado de Israel. Ele era um pouquinho maior, porque envolvia o Iraque, ali no rio Tigre, Eufrates, o rio Gizon, era onde Adão vivia. Então era um Israel maior um pouquinho, né? E depois foi diminuindo, ficou esse negocinho aqui menor do que Sergipe, mas vai crescer, biblicamente ele é grande. E aí o que acontece? Daqui Deus põe o centro de governar a terra, o planeta Terra. E ele cria dessa terra de vida, ele cria a vida para dar essa vida a um homem, a um ser semelhante, à imagem e semelhança dele. E esse homem cai. Quando ele cai, Deus começa a construir um tabernáculo. Entendeu por que nós estamos dando tabernáculo? É para entender como Deus reconstrói a casa que ele criou. Mas o homem, pelo pecado, diga pecado. Em hebraico, ratá, diga ratá. Não é ratão, não, ratá. Isso, ok. Ratão, não, ratá. Isso é uma brincadeirinha que nunca mais você esquece. Vai lembrar de ratão, lembra de ratá. Então, o ratá quer dizer errar o alvo, mas ele cria a Torá, acertar o alvo, do verbo yará, né? Acertar o alvo. E aí o que acontece? Essa nação, ele começa a desenvolver profetas, daqui haveria a palavra de Deus, a Torá, para o mundo, para redimir a terra caída, quando a árvore da vida deixou de aqui estar. Não é? Eu não vou falar sobre a árvore da vida, porque eu já falei sobre isso, mas é uma teologia maravilhosa, entender o que é a árvore da vida, não é? E saiu o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo saiu do homem, saiu do governo, hoje o homem está aí, a coisa que está. O amor se esfriando sobre a terra se esfriando, a coisa se deteriorando. Aí Deus ensina a fazer um tabernáculo móvel no deserto. Depois ele transforma com Salomão num templo físico, um fixo, não é? Para quê? Para falar que eu quero habitar dentro de você. Então ele mostra um local, e esse local é cheio de peças, cheio de elementos que nós já mostramos aqui, não é? Aí ele não quer só morar em tabernáculo, ele quer morar, na verdade, no seu lar. Então lar não é uma casa, a pessoa pode ter uma casa e não ter um lar. Lar, no conceito bíblico, é um local onde se vive as leis divinas. Isso é um lar. Casa todo mundo tem, mas lar não. Lar é um local, é um espaço, é um pedacinho do reino,
Ali vale, ali ninguém rouba, ninguém estrupa, ninguém mata, ninguém mente, ninguém, está entendendo? Ali há um pedacinho do reino, vocês estão entendendo isso? O lar, ali é o lar, eu estou num planeta Terra, mas dentro do meu lar, ali é um lugar santificado, ali vai valer as leis do reino, não as leis dos homens, vocês entendem isso? Entendeu por que Deus cria a família e preserva a família? Porque esse é o desejo dele, de ter o seu lar como um pedaço do reino do céu. Disseram amém, muito pouco, mas isso é muito forte. Se você não tem esses conceitos, você fica igrejeiro, você fica cheio de denominação, você corre atrás de homens, você corre atrás de religião, e isso não tem poder de salvação. Você tem que entender a essência de Deus. E aí que acontece, não é? Ele queria morar nesse lar porque ele quer a sua família. Então a grande verdade é que Deus escolheu a sua família. Você pode até não gostar do seu pai ou da sua mãe, ter problema com eles, talvez você nem conheça o seu pai biológico, mas Deus escolheu para que você nascesse de uma família. E aí o que ele quer? Numa microvisão, não é? Ele quer habitar dentro da sua mente, na sua razão, nas suas emoções, mas ele não pode habitar na minha mente, mas ele pode habitar no meu coração, no meu espírito. Deus dá a alma, a razão, a sua mente, para pôr lá o livre-arbítrio, você decide, você diz o sim, mas no seu espírito ele quer habitar. E ele torce, Deus está torcendo hoje para que você não se desvie da fé. Deus está torcendo hoje que você não perca a sua salvação, entendeu? Porque você tem a chave da salvação, pelo seu livre-arbítrio, pela sua fé, pelo seu sim. Você está me entendendo? Então vamos lá. Então, Deus quer habitar, na verdade, no seu coração. E aí eu coloquei os meus netinhos aqui, porque a palavra de Yeshua diz: se não vos converterdes e fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então ele quer converter, ele quer trazer Yeshua, a conversão Yeshua. Adão pecou, por um só entrou o pecado, mas por um só entra a redenção, a misericórdia. Então você se faz como criança, que não são maliciosas, são simples, são mansas, não é? Então elas não são farisaicas, elas não são religiosas, elas são espontâneas. Você entende isso? E aí, nesse exato momento, o que acontece? Ali, Deus quer habitar no seu espírito, no seu âmago. Mas você tem um livre-arbítrio. Olha para mim. Quem tem Yeshua, levante a mão. Quem tem a salvação em Yeshua, levante a mão. Quem quer permanecer na salvação, levante a mão. Agora, nós podemos sair depois do culto e aqui nesse caixa eletrônico, explodir e dividir o dinheiro para nós? Sim ou não? Sim, podemos, claro. Podemos sair daqui, todo mundo habitar nos motéis? E vamos trocar todos os casais hoje? Podemos? Hoje eu estou sendo meio radical. Traumatizar você. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Mas seria certo? Seria uma boa escolha? Seria uma boa escolha? A Bíblia fala que os adultos mentirosos, os efeminados, os ladrões, os sodomitas, não herdarão o reino dos céus. Mas eu estou na graça, eu fui escolhido, mas é o meu sim me joga a escolha de Deus. O meu sim a cada dia me põe na salvação. Você entende isso? Por isso que há desvio sim, há aqueles que saem fora. Então o que Deus quer? Deus agora quer que você entenda esse tabernáculo que hoje nós acabamos de estudar. Aqui, ó, esse tabernáculo nada mais é, eu vou fazer uma planta, diga planta baixa. Diga o seu vizinho, você sabe o que é uma planta baixa? É na engenharia, no desenho. Quem não fez engenharia não sabe, quem não fez curso de tecnificação não sabe. Planta baixa, você vê essa aí, ó, e faz uma planta baixa. E essa planta baixa é importante, eu vou desenhar isso aqui, mas num plano só. Entende isso? E aí é uma revelaçãozinha que eu vou passar rapidamente, que eu já falei sobre isso. Mas eu quero que você olhe para mim agora, olha para mim. Você da BN aí que está desconcentrado, tomando água, levantando o sofá, olha para mim agora. Deus escolheu uma galáxia, diz amém. Deus escolheu um planeta, diga amém. Deus trabalhou nesse planeta com oxigênio 22,5% para que eu respirasse e vivesse, diga amém. Deus colocou um sol, uma lua, para tudo rodar e me dá calor, me dá frio, me dá as estações, amém. Deus colocou uma terra, todas substâncias químicas, amém. Deus colocou o zinco, diga amém.
ferro, diga amém. Deus colocou lítio para as mulheres, né? Desculpa, brincadeira. Deus coloca lítio, Deus coloca manganês, Deus coloca todos os vitaminas. Então Deus não podia colocar vitamina C, vitamina D, vitamina B, B12, B2. Ele não podia colocar tudo na terra como elemento. Então ele cria os elementos, ele cria a tabela periódica da química. Mas ele fala agora, reajam entre si. E aí a terra tem uma inteligência incrível. E tem uma coisa chamada de inteligência supernatural que Deus pôs. Quando Deus disse, terra, eu te pus tudo dentro de você. Agora eu vou te pôr uma coisinha em cima, e você vai passar toda a sua riqueza para essa coisinha. Essa coisinha chama pé de couve, pepino, tomate, arroz, feijão, laranja, banana. Eu não posso pegar um prato na terra e vou comer potássio, encher a boca de terra e ficar comendo. Deus sabia que eu não teria um paladar bom, porque eu vim formado dela. Deus põe uma bananeira, e eu como uma banana, e o potássio sobe no meu sangue, e eu ficava meio bobado, fico mais esperto, né? Fosfato no cérebro. A banana tem açúcar, tem glicose, eu queimo energia e produzo trabalho. Se eu faço esse movimento aqui, eu estou realizando trabalho. A minha glicose está liberando oxigênio, queimando e produzindo ácido lático. Esse ácido lático seria o escape do carro, fumaça. Então tem que ir para o vaso sanitário fazer algumas coisas para poder tirar as toxinas. Tudo funciona! Quando eu como um pé de couve, diga, quando eu como couve, eu estou tirando as anemias das mulheres que se menstruam a cada mês. Ô, irmão, vocês entendem um pouquinho de biologia? Você está entendendo? Quando a mulher perde sangue, fica com anemia. Mas se eu como couve, a couve restitui o ferro. E o ferro vai reagindo com os elementos. Não é? Quando eu chupo uma laranja, você não acha a vitamina C na terra. Você acha os elementos dela, mas tem um cara inteligente chamado laranjeira. A raiz dela fala para a terra, ei, eu sou produtora de vitamina C, você quer me dar, por exemplo, o carbono? Me empresta o carbono, me empresta o oxigênio, me empresta, agora me empresta uma cadeia energética de átomos para que eu ponha as cadeias de carbono e oxigênio numa ortogonal, e que esse ortogonal, os átomos vão girar em cima, e essas características de carbono e oxigênio, né, essas hidroxílias produzirão a vitamina C. Irmãos, é fantástico, diga fantástico! Então, fazendo a planta baixa, dá isso aqui, ó, a planta aqui, ó, um campo de futebol, aqui tem a porta aqui, a porta aqui, ó, a porta, tá vendo, ó? Olha o vão da porta, tá vendo, ó? Aí aqui, ó, tem um altar, olha o altar aqui desenhado, vou mostrar o altar, olha o altar aqui, um quadradinho. Ah, o altar virou quadrado? Virou, mas é planta, irmão, é planta, ali só para fazer de conta. Aí, ele entra pela porta, quem é Yeshua? A porta. Quem é Jesus? A porta. Então eu fiz um gráfico, diga gráfico. Onde aqui, não é? Eu vou ter o meu crescimento para Deus, e aqui eu vou ter o tempo passando para me santificar. Diga, santidade versus tempo. É uma função, é uma equação. Você está aqui para aprender a matemática de Deus, não religião. E aí, quando você estava lá abaixo de zero, e você que era macumbeiro, você está olhando para mim, você era macumbeiro, o Zé do Carmo era macumbeiro. Ele estava abaixo de zero, fazendo oferenda a demônios, matando galinha preta. Zé do Carmo estava abaixo de zero, mas um dia ele ouviu uma voz, Jesus o chamando, e ele entrou por essa porta. Aleluia! E aí o Zé do Carmo, que é nosso protagonista hoje, é o nosso artista, o nosso ator, o Zé só tinha um defeito, atleticano, mas isso aí a gente perdoa. O Zé, que estava abaixo de zero servindo a demônios, entra numa escala, diga escala, de bênçãos, de crescimento, de libertação. E Deus leva o Zé
nos primeiros dias de vida de crente, para o altar. E fogo nele, aleluia! Fogo naquele altar, porque o fogo consome os nossos pecados, as maldições de nossas famílias, as desgraças que têm nos acompanhado por gerações. É ou não é? Tem gente que tem geração de macumbeiro, mentiroso, assassino, é ou não é? Gente que tem taras sexuais, tudo vem de maldição. Gente que rouba, gente que tem mania, então vem maldições, vem o pecado, vem o lixo do mundo, do diabo. E João 10,10 fala que ele veio para matar, para roubar e destruir famílias de você. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então diga sim, diga sim, sim. Entra pela porta e Deus te leva para o altar. Quando você vai para o altar e é queimado, é chamado novo nascimento. O velho Marcelo morreu e o novo Marcelo começa a ficar mais bonito. O homem que batia não bate mais, o homem que mente não mente mais, o homem que adulterava não adultera mais, o homem que roubava não rouba mais. Gente, são as leis do reino. Aí Deus leva lá para a pia, já cresceu na escala. Isso aqui vale 1, 2, 3, 4, já está pegando média, 5. O que é? Vamos passar pelas águas. Quem não foi batizado aqui, levante a mão, bem alto. Vai batizar o que, gente, vão passar pelas águas para crescer um pouquinho, porque Deus mandou. Yeshua é Ele que é a água. Eu preciso morrer com Ele para nascer com Ele. Preciso de ser selado. O mundo espiritual, quando bate o olho em mim, ele fala: esse cara passou pelas águas. E João Batista ensinou isso. Depois da pia, você está limpinho, apto a entrar dentro do tabernáculo. Aqui, ó, na parte coberta. A parte coberta é o B, está vendo o B? Aí já não tem porta, olha lá, já não tem porta, mas tem uma lona. Diga para o seu vizinho: levanta a lona. Entra. Por quê? Yeshua é a porta, você já entrou. Aqui é o mundo, você não pode sair do tabernáculo. Está entendendo? Pessoal aí do Rio, problema aí? Não, está entendendo? Está entendendo? Aí o que acontece? Levantou a tenda, Deus te põe número 5, que é a mesa dos pães da proposição, ou seja, vem comer da minha comida agora. Aí depois ele te leva para o altar de incenso. Deus vai falar: ajoelha aí, eu te dei poder na oração. Gente, quando Deus me visitou, através de uma senhora analfabeta, eu ajoelhei no meu chalezinho que eu fiz para morar sem a Rosângela, já separado, e eu dei isso na minha cabeça: peça! Alguma coisa me falou: peça! Eu estou aqui para te atender. Eu só lembrava da missa que dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi aí que eu peguei. Eu falei: então me tira meus vícios, tira meus pecados. Aí eu pedi: converta minha mulher e meus 3 filhos, porque na época eu tinha 3 filhos. 3 dias depois, converteu minha mulher e meus 3 filhos. Parei de beber e parei de fumar. Eu falei: troço funciona. 3 dias. O que é isso? É oração, um altar de incenso. Ora que eu vou ouvir. Porque está escrito em Efésios 5: eu farei infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, porque eu tenho uma aliança, eu tenho uma escolha com você. E se você diz sim a essa escolha, eu virei, e meu Pai, e faremos em ti morada, tabernáculo habitando dentro de nós. Estão entendendo? Estão entendendo? E depois te leva a menorar. Agora, eu não quero que você fique aí com essa oração repetitiva. Eu não quero que você fique aí com esse ritualismo morto. Eu quero a luz do Espírito Santo. A menorá vai brilhar na sua vida com o azeite, e você batizado no Espírito Santo, e você começa a sentir aquele poder de Deus, e você começa a tirar os demônios, e você começa a dar ordem no mundo espiritual, e a sua vida vai mudando. E você vai vendo aquelas pessoas que trabalham com você com aquela cara horrorosa, os amigos cascam fora, e Deus começa a fazer uma seleção. É uma seleção natural, que Deus vai te mostrando quem é e quem não é, quem é do seu time e quem não joga. O que é isso? Separação. O que é separação? Santificação. E depois Deus fala: diga ao seu vizinho: levanta a última lona, porque agora é o santíssimo lugar, é a arca, é o trono de Deus. E lá Deus colocou a Torá. E os crentes acham que é coisa de judeu, que judeu que matou Jesus, essas teologias malucas e doidas que ainda tem nessas igrejas aí. E lá tem a Torá. Lá tem o cajado para me guiar.
e lá tem o maná para me alimentar. O que é isso? Coisas sobrenaturais, porque eu sou um ser agora sobrenatural, embora vivo no natural, mas sou guiado pelo espiritual. Quando a pessoa chega nesse nível, olha o grau dele, já está tendendo para infinito, porque Deus é infinito, o amor dele, a bondade dele, tudo dele. E aí eu fazia uma brincadeirinha, né? O pátio, santuário, santíssimo, né? Pátio, santuário, santíssimo, falando as três coisas que têm acontecido na sua vida: o corpo, a alma e o espírito, as festas, como Páscoa, que é a entrada, Pentecostes, que é o batismo do Espírito Santo, tabernáculo, que é Deus morando em mim, regeneração, transformação, redenção, né? E aí fui falando. No pátio você tem a luz do sol, no santuário tem a luz do óleo, mas no santíssimo lugar é a luz divina. Então você está vendo que você está sendo selecionado, não é? Salvação, graça, vida eterna, caminho, verdade e a vida, e Yeshua é o dono de tudo isso. E aí Deus escolheu uma galáxia, escolheu um planeta, escolheu a terra, escolheu um povo, escolheu uma nação chamada Israel, escolheu uma nação para alcançar o mundo, escolheu a sua família, e da sua família escolheu você, para entender essas coisas. E agora Ele quer que você, diz o Salmo mesmo 20, que aquele que é justificado pelo sangue do Filho dele, você terá 1000 gerações abençoadas. Diga, a minha geração, por 1000 gerações para frente, já está abençoada. Não automaticamente, porque tudo depende do livre-arbítrio, mas a bênção já está. Não é? Quem dera que o meu avô estivesse aqui no meu lugar há 60, 80 anos pregando isso, eu estaria muito melhor. Por isso que eu creio que os meus netos estarão melhor. E sabe para que tudo isso? Porque Deus quer a glória dele. Então, todos esses detalhes apontam para Yeshua. E Yeshua espera o seu crescimento. Lembra do gráfico? Lembra do gráfico? Ele espera que você cresça. Você já entrou, agora quem dá o passo é você. Irmãos, tem aí, você tem que crescer para você entrar nas bodas. Você acha que Yeshua vai casar com uma noiva nanica? Diga ao seu vizinho, você não nasceu para ser nanico? Espiritualmente, está certo? Yeshua vai casar com uma noiva que tem a estatura do varão perfeito, e ele é o varão perfeito. Se você quer chegar de bengala, cabelo todo estraçalhado, todo seco, pele toda queimada de sol, unha rachada, bicho de pé, dente quebrado, caolha, dentuça e falhando. Gente, Yeshua tem um pouquinho de gosto. Ele é o Messias de Israel. Então eu vejo o Espírito Santo aqui com um bisturi espiritual te operando. É isso que eu estou fazendo aqui com o tabernáculo. Você está sendo operado espiritualmente hoje aqui, meu amado. Para quê? Para que manifeste com a sua vida a separação, é a glória de Deus, para pôr no Filho dele e participar da boda do Cordeiro. O Pai já marcou a data, diga ao seu vizinho, do nosso casamento. Eu estou falando casamento com Yeshua, as mulheres acalmem. Não é o seu casamento. Então, o Pai já marcou a data. Marcou ou não marcou? Porque Yeshua falou, só meu Pai sabe. Então o Pai tem a data. Se Yeshua falou que só o Pai sabe, então já tem a data. Agora, posso falar uma coisinha para vocês? Está chegando a data. Está chegando. Você pode estar certo que está chegando. E aí o que acontece? A revelação. Tabernáculo com o reino. Então agora nós vamos casar para reinar. Como? Tabernáculo gerando redenção, redenção gerando o reino gerando a glória. O indivíduo redimido por Yeshua passa a ser o tabernáculo de Deus, 1 Coríntios 3,16. Ele passa a ser um gestor, embaixador do reino. Esse reino passa a existir em milhões de pessoas no mundo gentil que é Israel. É chegado o Rei dos Reis, Yeshua, e do seu reino milenar, justiça, alegria e paz. Irmãos, isso é a coisa mais banal que tem, e eu não entendia. Quando eu comecei a pensar, porque a gente não pensa muito, né? Esse é o problema. A gente não quer pensar, quer dormir, quer ver novela, quer ver jornal, né? Não pensa muito. Mas olha, quando eu comecei a pensar, eu falei, puxa vida, o que é o reino? Se Romanos 14 fala que o reino é constituído de justiça, tudo colocando na ordem certa, de alegria e paz, então isso é o que eu preciso buscar, o que eu preciso ter. Por isso que eu sou desesperado para ser feliz,
para ter alegria, para ter paz, porque eu sei que é a justiça. Justiça é tudo na lei do Senhor. E aí o que acontece? Acontece que depois que entra a justiça, alegria e paz, manifesta a glória. A glória só é manifesta, tudo que Deus está fazendo não é para ter milênio, é para ter a glória dele. E Apocalipse 21 fala que essa glória será manifesta para sempre, através da eternidade, passa a ser uma realidade. Agora, não levanta a mão para ir para o céu, não, que não é por aí. Você está me entendendo? Você pode levantar a mão para entrar pela porta, mas não para ir para o céu. Porque é um processo, diga processo. Deus está gritando ao mundo: atentem para o meu filho e o seu reino. Atentem para o seu dia. Leia comigo. Atente para o seu dia. Qual é o dia do Senhor? Mateus 12, 8. Shabat é o dia de Yeshua. Está lá, o dia do Senhor. Shabat Ha'adon. Shabat Ha'adon. Porque é um dia do reino. Com paz, harmonia, felicidade, prosperidade, saúde, cura. Restitui a nossa energia física, emocional, intelectual. Restitui a nossa unção, né? Pelo contágio das coisas do mundo, restitui a unidade da nossa família, fortalece na fé, no crescimento. Os rabinos dizem que o Shabat é o eixo do universo, pois declara a memória da criação, a soberania que Deus criou o universo e que tudo funciona. Diga, tudo funciona. Diga, tudo funciona. Diga mais alto, tudo funciona. E tem que fazer assim na minha vida. Diga, a minha vida tem que funcionar. A minha mente tem que funcionar. As minhas coisas têm que funcionar. Os discípulos de Yeshua entenderam isso no primeiro século. Olha quantos versículos do Novo Testamento mostrando que os discípulos entenderam essa harmonia, não é? E aí Deus está gritando ao mundo: atente para nós. E o judeu messiânico entende esse reino sabático de justiça, paz e alegria. E aí vem o termo justiça, tudo está na ordem perfeita, na posição correta, inclusive a saúde, a santidade. E agora vem uma pergunta: o Shabat aponta para o reino, justiça, alegria e paz. Então, celebrar o Shabat é celebrar a redenção de Deus. Celebrar o Shabat é entender o tempo separado, que eu estou me apontando, que eu estou indo. Celebrar o Shabat é mostrar o caminho. Você entende isso? Eu estou indo para um caminho de justiça, alegria e paz. E isso é um processo, diga, processo. O Shabat conecta o Aleph e o Alf, o Tav, o início e o fim, o Bereshit e o Besoft. Irmãos, isso é fantástico. É melhor o final das coisas do que o início delas. O nosso final vai ser melhor. Amém? E aí vem, não é? Uma curiosidade: Yeshua gostava de curar nesse dia, ou seja, Yeshua deu uma dica desse dia. Yeshua curou aquele homem com espírito imundo, a sogra de Pedro, curou o homem com a mão mirrada, curou o paralítico no tanque de Betesda, curou uma mulher com espírito de enfermidade, curou um hidrópico. Ele gostava de curar, porque o Shabat é cura. Ele estava dando uma mensagem: o meu reino é o reino de cura. E os rabinos lá batendo a cabeça nas pedras: não é isso que eu quero, enxerguem o reino. Yeshua tinha muito problema com os rabinos fariseus, embora ele era um fariseu. E aí, o Shabat é descanso, o Shabat é estar satisfeito, tem fartura, vem de Shebea, né? Está em abundância. Olha a raiz da palavra Shabat: abundância, está bem alimentado, insuficiência. Shabat quer dizer examinar, guardar, crer, saber esperar, descansar em quietude, saber esperar. O Shabat vem de Noé, lugar de descanso. Resumindo, o Shabat Shalom entende paz, harmonia, felicidade, prosperidade, saúde e cura. E aí vem: se o Shabat é tão importante assim, por que os cristãos não o celebram? Faça essa pergunta para o seu vizinho. Rápido, faça a pergunta para o seu vizinho. Se o Shabat é tão importante, por que então os cristãos em 2000 anos não o celebram? Salvo alguns aí. Vamos ver? O imperador Adriano declara ilegal a guarda de sábado, no ano 135. A igreja primitiva celebrava o Shabat. Olha o que diz Constantino quando pede a Vulnerabilis Solis, o dia venerado do sol, que era o domingo.
Concílio de Laodiceia decreta a mudança do sábado para o domingo no ano 364. Concílio, lei, manipulação de homens. Veja a seguir o que dizia o Concílio de Laodiceia. Leia comigo se você tem coragem. Leia o que eles publicaram em 364 depois de Cristo. Os cristãos não devem se judaizar e descansar no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. Mas no dia do Senhor, domingo, olha só que manipulação. Leia, continua lendo. Leia. Se, entretanto, forem encontrados judaizantes, sejam excomungados por Cristo. Cânon 29, Concílio de Laodiceia, 364 depois de Cristo. Vão ler o de baixo, vão ver o que falou Justino, filósofo, teólogo do século II, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol, o domingo. Leia. Estão lendo? Focaliza lá, põe na tela para quem está na ABN, lê a manipulação humana. Quer ler mais? Graciniano, Valentiniano, Teodósio exige que se fizesse negócio nos sábados, no ano 386. Em 341, o Concílio de Antioquia proíbe os cristãos celebrar a Páscoa, porque proíbe a Páscoa, proíbe tudo. O sábado é uma festa, inclusive o sábado. 416, Papa Inocêncio decreta que deveria guardar e jejuar no domingo. O Papa Inocêncio. No ano 538, o Concílio de Orleans reforça a guarda e observância do domingo. E finalmente, diga finalmente, leia lá, no ano 590 depois de Cristo, o Papa Gregório simplesmente publica: quem guardar o sábado seja cúmplice da morte de Cristo. Apelou, né? Apelou, diga apelação, mais alto, apelação. E depois disso, o que a igreja fez? Começou a guardar o domingo. Lembra que demorou 3 séculos para arrancar o Shabat da igreja cristã? 3 séculos. Os crentes que vieram em 1550 com Lutero era padre. O que Lutero trouxe? Calvino trouxe? A guarda do domingo. Você vai em qualquer igreja hoje, tudo fechado. Quer apostar? Vocês querem sair aqui hoje? Quer fazer essa aposta? Eu aposto R$1 milhão. Se tiver alguma igreja denominacional com as portas cultuando sábado de manhã. Não, nenhum, fechado. Porque o dia do Senhor é o domingo. Mas porque o Papa falou, eu que cumpro. Então, irmãos, vamos encerrar. Olha que bacana, olha que lindo, olha que revelação. Característica, aqui do plural, né? Características do Shabat e sua aplicabilidade no reino milenar. Eu descobri que eu tinha feito sem pensar, quando eu fui estudar sobre o milênio, era o meu estudo de Shabat. Essa que foi a revelação que eu estou falando para você aqui hoje. Isso me aconteceu só 15 dias atrás. Eu fui estudar o milênio, que eu estou preparando para o congresso. Quando eu fui estudar para o milênio, para falar no congresso, eu falei, é meu estudo do Shabat. Aí o meu estudo do Shabat é o milênio. Eu falei, brincadeira. Exemplo, isso é meu estudo do Shabat. Eu não tive tempo de preparar para você, colocar como milênio. Ato de fé, memorial da obra da criação, né? Ou seja, Êxodo 20:11, restaurando o Éden. Então, se o Shabat é o memorial da criação, qual foi o memorial que Deus deixou? O Éden. O milênio é a restauração do Éden. Ninguém mata, ninguém rouba, ninguém mente. As cadeias não existirão, dormirão abertas. Não tem cadeia. Ninguém vai roubar um carro. Ninguém vai roubar a senha. Meu irmão, é fantástico, diga, fantástico. Não é? Número 2, é o dia de descanso para o espírito, alma e corpo. O sábado foi criado para o homem, agora nós temos 1000 anos para praticar isso. 1000 anos, não vou ficar estressado. Pastor Jorge já está saindo ali, mas
Ele me acha muito estressado. Eu falo, mas no milênio não, Jorge. No milênio você vai ver o calmo, tranquilo, tudo funciona. Eu também vou ver aqueles que são bem devagar, andando mais depressa um pouquinho, né? Porque que vai acontecer também. É um dia santificado por Deus, é o Senhor que santifica. Agora não é um dia, é 1000 anos, porque a Bíblia fala que um dia é que nem 1000 anos. Irmãos, é um milênio. Eu não estava enxergando isso. É um dia abençoado, você estará 1000 anos abençoado, porque Yeshua estará em Jerusalém reinando, sabe com quem? Sabe com quem? Olhe para o lado, olhe para o seu vizinho. Se ele for vencedor, diga para ela, se ela for vencedor, se você for vencedora, vencedor. Agora, se você pisar na bola, se você cair atrás do trio elétrico, você não vai reinar coisa nenhuma. É o 4º mandamento da Torá. Ei, o Shabat é o milênio. O 4º mandamento virou milênio. Todos os dias serão iguais. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Aí não tem sentido a segunda-feira, a terça, a quarta, porque tudo igual. É a glória do Senhor. É uma bênção para a humanidade, não só para os judeus, mas para as nações, como Isaías 56 escreveu. Yeshua é o Senhor do Shabat. Ele é o Rei dos Reis, estará em Jerusalém no milênio, no 3º templo, reinando por 1000 anos. É um sinal da aliança dos filhos de Israel. Lembrado do enxerto, agora todos os gentios em Yeshua são enxertados em Israel e participam da mesma seiva, da mesma bênção, do mesmo reino. Israel em Yeshua para o mundo. É um dia da família se reunir e comer juntos. Nós teremos famílias restauradas. Uma notícia boa, pode mandar para os cartórios. No milênio não haverá divórcio. Tem sentido? Não gosto de você, enjoei de você, você engordou. Você me traiu. Mas não existe isso. O milênio foi tirado, só os santos justificados. Tem sentido, né? É um dia para que todos que me servem, empregados, descansem e recebam esta bênção. Então, eu já estou vivendo 1000 dias de descanso. Haverá trabalho, sim. Haverá o Shabat, sim. Eu creio que literalmente haverá o dia Shabat. Mas o trabalho não fadiga, não é? É um dia no qual Deus quer servir o homem com bênção, pois passa uma imagem, uma lembrança do Éden perdido, mas agora não é, o Shabat não é mais lembrança, é o Éden, é a realidade, né? No estudo de Shabat eu falava que é um descanso menorá que acrescenta paz, harmonia, felicidade, prosperidade, saúde, cura. Os rabinos dizem que o Shabat é o eixo do universo. Pensa, eixo, o que é um eixo? Um eixo de um motor que gira. Sabe por quê? O Shabat é a própria luz divina. É o Éden, é a criação de Deus, é a galáxia escolhida, é o planeta escolhido, tudo funcionando. Então ele é o eixo do universo. Tentaram queimar o homem na Inquisição, né? Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, mas eles estavam extremamente certos. Teologicamente certo, eles estavam fisicamente errados, né? A Terra como centro do universo estava errado, mas eles estavam teologicamente certos, porque Deus escolheu foi a Terra, tudo roda, né? Não roda a Terra que faz rodar, esses estão errados, mas eles estão teologicamente certos, porque tudo existe para um planeta que tem vida, que é o nosso, onde há a presença e a glória de Deus. Deus podia colocar a glória dele em todos os planetas, mas escolheu o nosso. Escolheu você para fazer parte dessa glória. Então, para encerrar, Yeshua celebrava o Shabat, vai continuar celebrando. Os discípulos da igreja do primeiro século celebravam, o mundo vai celebrar, a igreja vai celebrar. Eu creio que antes da volta de Yeshua, os verdadeiros crentes, eu não falei denominações, falei crentes, celebrarão o Shabat.
mesmo que a denominação dele não celebre, ele vai ter uma reverência a esse dia. É um ato profético que faz alusão ao reino milenar, que eu prego, né? Aí já foi falado. Celebrar o Shabat é entender a redenção que Deus tem para nós, porque o Shabat conecta, diga, conecta, mais alto, conecta o passado, que foi uma desgraça, diga, o pecado. Mas ele te mostra o presente, que é a solução, e te mostra a redenção, que é meu estado futuro. Ou seja, tudo vai voltar a funcionar. Tudo vai dar certo. Fala comigo, tudo vai dar certo. Tem até uma música que diz, né? Tudo vai dar certo. Mas não foi pensando no milênio. Mas que vai dar certo, vai. Diga ao seu vizinho, você dará certo. Mais certo. Celebrar o Shabat é entender o tempo santificado. Diga, separado. Santificado é separado. Por isso que o Shabat tem hora de começar e terminar, porque é só ali que vale, para fazer uma alusão a 1000 anos que virão, início e fim. Diga, início e fim. Então, o milênio vai ter início e vai ter fim. Está lá em Apocalipse 21. Precisa haver um fim, não é verdade? Aqui no mundo, o Shabat me lembra do 1000 anos de Yeshua, o fim da escravidão do pecado. Ele nos redimiu com a mão forte e o braço estendido. Deuteronômio 5,15. E por último, Shabat é uma revelação de Deus à humanidade, não a casa de Israel somente. Há uma aliança com a casa de Israel, um sinal, mas é um sinal corporativo que vale para as nações. Quem não entende as revelações do Shabat não merece as bênçãos do Shabat, frase do Rabino José Shulam, que chega agora a terça. Rabino Shulam sempre fala isso. Se você não tem as revelações do Shabat, ele não falou a guarda do Shabat, porque você pode guardar religiosamente, contando quantos passos deu, e não está entendendo o que Deus quer com esse dia. Você pode guardar o Shabat não apertando o botão do elevador, mas seu coração está cheio de ciúme, cheio de pecado, cheio de vício. Não resolveu nada. Então você tem que entender as revelações do Shabat. Se entende a revelação do Shabat, não entende? Então nós não merecemos as bênçãos. Agora, se você entende que Ele é o Aleph, Ele é o Tav, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, marcando o tempo de Deus, diga tempo, o início e o fim do pecado para a redenção e a vida eterna. Amém? E finalmente, fica de pé. Fiquem de pé. Faltam 4 minutos para completar 1 hora. Você ainda tem 4 minutos de bênção. Comece então a lembrar e guardar esse dia tão importante, diga, santo, abençoado, profético e de muita responsabilidade. Por isso eu não vou sair agora, vou para shopping center. Por isso eu não vou lavar o meu carro de bermuda. Por isso eu não vou ver televisão, notícias. Por isso eu não vou envolver a minha mente em coisas que não glorificam o Senhor. Você pode até assistir um filme da Bíblia, não sou contra. Estão me entendendo? Por isso que até o pôr do sol eu vou ficar com a minha família. Por isso eu vou dormir hoje à tarde, diga se Deus quiser. Vou descansar. Diga, eu quero sonhar. Diga, eu quero sonhar. Você está me olhando com esse olho de peixe assim, porque você não está sonhando. Está certo? Tem que ficar mais alegre. Sonhe mais. É um dia de glória. É um dia de alegria. É um dia da família. É um dia que você vai comer melhor. E quem faz a comida melhor é o seu paladar que quer louvar a Deus. Eu já comi um arrozinho puro uma vez no Shabat, estava viajando. Mas que arroz gostoso, que era Shabat. Shabat é uma mudança de espírito, uma mudança de alma. Shabat é uma consciência que eu não parei, que eu estou continuando. Por isso ele tem início e tem fim. Ele me para que eu possa avaliar por onde eu andei, por onde eu ando e por onde andarei. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo, levante a mão. Faça do seu Shabat um dia de plenitude no reino. O que é plenitude? Cheio do reino. Rabino, pergunta.
Jogar baralho pode? Essa pergunta é o que mais me escrevem. Truco! Ô, irmão, será que dá para responder? Você trucando o Shabat inteiro, louvou, glorificou a Deus? Ou rei de copa, valete de ouros? Quer dizer... Responda você mesmo, eu já dei minha dica. Rabino, mas o Galo vai jogar, Rabino, o Galo. O Internacional lá do Rio Grande do Sul vai jogar, o Grêmio. O Flamengo vai jogar, Rabino. O meu América vai jogar. Ô, irmão, se glorifica a Deus, então ouça, veja. A plenitude, quem dá do reino é você. Se você passar o sábado, como você passa a segunda-feira e o domingo, você não glorificou coisa nenhuma. Essa é que é a verdade. Ah, Rabino, eu vou para o sítio, plantar, pescar. Bom, você pode cuidar do reino animal, o reino vegetal, mas não está cuidando do reino milenar. Ok, eu acho que essa foi boa. E tem muitos aqui sitiantes que agora o sítio vira, não estou dizendo isso diretamente para cada um, eu respeito a opinião, porque se eu já tive sítio, era um problema sério com o Shabat, porque, embora eu guardava o Shabat no sítio, é possível, né? E até muito mais gostoso, você fica em contato ali, né, com a natureza e tal. Glorifique a Deus nesse dia, exalte o Senhor, porque Ele é o dono, diga dono, Mateus 12:8, Ele é o dono desse dia, Yeshua e seu reino. Isso não é religião, mas é revelação. Agora olhe para o seu vizinho e diga, Shabbat Shalom. Dê um abraço no seu vizinho, com muita alegria, com muita paz. Profetize na vida dele. Diga para o seu vizinho, você está crescendo a cada Shabat. E você crescerá mais a cada Shabat. A cada dia que você para, Deus te acrescenta. Agora repita comigo uma oração. Avinu Malkeinu, eu quero te agradecer por esse Shabat. E eu quero que o Senhor me acrescente tudo que eu tenho direito. Eu quero a alegria nesse dia, eu quero a cura para as minhas enfermidades, eu quero uma cura espiritual, uma cura emocional, eu quero um dia gostoso, eu quero um dia, mesmo eu dormindo à tarde, que o Senhor fale meu coração, que o Senhor me dê novos sonhos, novas esperanças, que o Senhor aumente a minha fé. Nesse dia, eu vou descansar para o Senhor trabalhar por mim. Essa que é a mensagem de Deus. Descanse que eu estou trabalhando por você. Pai, acrescente. Agora também quero dizer que o Senhor aproveite esse Shabat para tirar de mim, tirar de nós o que precisa ser tirado. Mas já que é o teu dia, acrescente em nós aquilo que tem que ser acrescentado. Eu te peço a alegria, a paz e a saúde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia. Toda Rabá. Diga para o seu vizinho que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora olhando para mim. Yivarechecha Adonai vishmerecha. Yae Adonai palanavelecha vihuneka. Isa Adonai palanavelecha veyasem lecha shalom.